Olá, estudantes e familiares! Como vocês estão? Sou a professora Lohane, de Ciências, e a aula é para o 5º ano dos anos iniciais. Então, sejam bem-vindos para a aula de hoje aqui no Dever em Casa na TV. Hoje falaremos sobre o quão é importante preservar o verde, que é a vegetação. As árvores, e além de nos darem sombra, flores, frutos e oxigênio, funcionam também como o escudo verde, cobertura vegetal. E você não pode esquecer de registrar a sua presença na aula de hoje. Então aqui na tela tem um QR Code, pegue o seu celular e aponte a câmera para ele e deixe a sua presença comigo. A habilidade trabalhada busca selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. E o objetivo desta aula é compreender a importância da preservação da vegetação no fluxo de água sobre o solo. E aos estudantes, podem preparar aí o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. Então vamos lá! Se já tiver com tudo em mãos, pode escrever em seu caderno de ciências a data de hoje e também o título da nossa aula, o escudo verde, cobertura vegetal. E hoje vamos começar nossa aula com uma reportagem publicada esse ano pelo site Poder 360. Era o mês de fevereiro, verão, e a época mais chuvosa do ano. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Ela diz que chuvas que atingiram o Espírito Santo em fevereiro deixaram 45 pessoas fora de casa no interior do estado, no município de Linhares. O Rio Doce foi inundado além do esperado e atingiu várias regiões. A Defesa Civil Estadual também emitiu um alerta de deslizamentos em até 8 municípios do estado. Foram eles: Apiacá, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iuna, João Neiva, Santa Maria de Jetibá e São Mateus. Pois é, gente, deslizamentos de encostas de morros devido à erosão do solo, como foi citado nessa reportagem, acontecem muito nas regiões do nosso país. Mas vocês sabem o que é a erosão do solo? Se vocês souberem, respondem em seus cadernos. O que é a erosão do solo? Te darei um tempinho para que copiem a pergunta. A erosão, turma, é um processo natural que separa e desmonta o solo e as rochas. Isso faz com que sejam levadas para outras regiões por águas da chuva, ventos e outros meios naturais. No entanto, apesar de ocorrer naturalmente, ações do ser humano modificam a paisagem e mudam o ritmo em que os fenômenos naturais acontecem. A mudança mais comum é a remoção da vegetação, alterando as características iniciais do solo. E pensando nisso, vamos para a nossa pergunta do dia: como a vegetação influencia no escoamento de água das chuvas? Darei um tempo para copiar a nossa pergunta do dia em seu caderno. Depois de terem copiado a pergunta do dia, vamos acompanhar comigo um vídeo de um experimento que explica a importância da mata ciliar para o solo. Então assistam aí! Você precisará de tesoura,
papel para anotar os seus registros, suas descobertas e lápis, justamente para isso. Você também poderá utilizar um canetão para marcar o espaço da garrafa que deverá ser cortado. E também utilizará barbante, que vocês vão ver daqui a pouco para quê. O primeiro passo, então, para montar o experimento será cortar essa garrafa nesse espaço delimitado aqui. Pode seguir as linhas da garrafa mesmo. A garrafa está cortada. Faça isso em 3 garrafas. Uma garrafa somente com terra, outra garrafa com folhas que estão sobre o chão da floresta e a terceira garrafa com grama, para representar a mata ciliar que protege os rios. Agora vamos fazer o coletor das amostras. Você pegará a garrafa e vai cortar ela nessa região aqui. Pronto. Corte um pedaço de barbante desse tamanho, já é o suficiente, e amarre aqui. Faz um nó simples. Ficará posicionado desta forma. Está pronta a nossa primeira garrafa para fazer o teste. Criar as formas de testar já fizemos, então vamos ao experimento. É isso que acontece quando não tem mata ciliar. Toda essa levada de nutrientes do solo é o que chamamos de lixiviação do solo, processos erosivos, e quando a terra cai dentro do rio, é o que chamamos de assoreamento do rio. Na segunda garrafa, nós temos aqui representando a serrapilheira, ou seja, a matéria orgânica que cai sobre o chão da floresta, que está composta aqui por restos de folhas, né? Então, pode jogar água também. E, por fim, a terceira garrafa, representando a mata ciliar. Pessoal, então o que podemos observar com o experimento? Anotem o que vocês observaram e tentem responder a primeira pergunta problematizadora. Como a mata ciliar protege os rios? Estudantes, no vídeo pudemos notar que houve diferença nas cores da água que saiu das garrafas, como vocês podem observar nas imagens. Então, responda em seu caderno em qual das garrafas a água saiu mais limpa. O que vocês observaram? Então anote aí. Então, vamos para a nossa resposta. A água que saiu mais limpa foi da garrafa que apresentava uma área com vegetação, que é essa daqui, ó, a primeira, certo? Mas vamos entender como esse processo de proteção vegetal ocorre. Então, deixarei mais um tempo para que copiem essa resposta. Então, vocês sabiam que sempre que chove em uma região com florestas, o primeiro contato da água é com as folhas das árvores? Isso mesmo. E em seguida, escorre pelos troncos e ramos, chegando suavemente ao solo sem remover a terra. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, em que quando chove, a água ela passa primeiramente pelas folhas das árvores, tem um tronco e assim ela se precipita em uma região com maior profundidade. Dessa forma, a água é absorvida e reabastece as águas subterrâneas que alimentam rios e lagos. E o caso da garrafa com a vegetação, como vimos no vídeo, que ela serve como uma proteção. E agora, uma região
que foi desmatada recebe a chuva diretamente e de forma agressiva ao seu solo. Isso vai causar, galera, seu desmanche e o carrega para as regiões mais baixas, ou seja, causa a sua erosão. Foi o caso com a garrafa que não tinha a cobertura vegetal e como podemos ver aqui nessa imagem. E também ver esse impacto no mundo real, como no caso de reportagens como a que vimos lá no início da aula. Foram casos em que a vegetação ela foi removida para dar lugar a casas, visto que essas regiões precisaram ser ocupadas devido à urbanização, pois em muitas regiões não houve um planejamento de moradia para essa população. Então, tudo se agravou por serem construídas em áreas inclinadas, como morros, tornando tudo isso mais perigoso. E outro papel muito importante feito pela vegetação, como foi dito lá no vídeo, é a proteção feita pela chamada mata ciliar. A mata ciliar, ela atua como protetora dos cursos de água. E também é a vegetação que cobre as margens de um rio e o acompanham ao longo do seu leito. E lembram da pergunta que foi feita lá no vídeo? Era essa aqui. Como as matas ciliares protegem os rios? A resposta, eu acredito que vocês devem saber, é a seguinte. As matas ciliares, elas vão proteger os rios contra a erosão do solo, pois as árvores e outras plantas da mata ciliar seguram a terra com suas raízes, evitando assim esse processo de desgaste erosivo. E a questão é que a ocupação humana tende a ocorrer próxima de rios e de mares, e na maioria das vezes devido à função da agricultura. Então, a mata ciliar acaba sendo substituída por plantações de milho ou quiabo, e que possui menos folhagens e as raízes delas são bem curtas se comparadas à mata ciliar. Assim, não conseguem segurar o solo. E o resultado é a chegada da chuva, que não encontra mais a proteção dada pela mata ciliar. Assim, a terra das margens se desmorona para dentro do rio e, com o passar dos anos, mais o solo vai sendo despejado e tornando esse rio cada vez mais raso e sem vida, ou seja, causando o seu assoreamento, como podemos ver aqui nas duas imagens. Vemos então que a cobertura vegetal funciona mesmo como um escudo verde, e sem ela, o solo onde pisamos, plantamos e vivemos juntos a outros seres vivos tende a se desfazer. E espero que tenham gostado da aula e aprendido bastante. Ah, e como uma tarefa de casa, vocês vão responder essa pergunta aqui. É possível recuperar uma área que sofreu erosão do solo? E como? Assim que descobrir, nos responda por um vídeo ou escreva em seu caderno. E mande uma foto para a gente. Então, pegue o seu celular e aponte para o QR Code aqui do WhatsApp ou mande uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é o 996610143. A sua participação é muito importante. E voltamos para aquela pergunta do dia, que é essa daqui. Como a vegetação influencia no escoamento de água das chuvas? Acredito que agora vocês sabem me responder. Vamos conferir a resposta agora. E a resposta é essa daqui, olha. A vegetação permite que a água chegue até o seu solo aos poucos, permitindo que seja absorvida e evitando a erosão. Assim, galera, a gente conclui o quão importante a vegetação próxima de rios. Ah, e não esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje. Então, pegue o seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo aqui. Deixe a sua presença comigo. E vamos relembrar tudo que aprendemos? Olha só, aprendemos sobre o conceito de erosão e suas causas, os impactos da ocupação humana e devida, a importância da cobertura vegetal e também o papel da mata ciliar
contra o assoreamento. Então, estudantes, a nossa aula está chegando ao fim e não deixe de acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais. Então, sigam o nosso Instagram, acompanhem o nosso Facebook, mande atividades para o nosso WhatsApp e acompanhem também o nosso site. Bons estudos! E não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos!